Viemos aqui, Senhor, nesta noite, para nos encher da tua presença, da tua graça, do teu Espírito. Pedimos a tua misericórdia. Tem misericórdia de nós. Perdoa, ó Deus, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas faltas, as nossas negligências. Repreende nós tudo aquilo que não provém de ti. Viemos nessa noite para buscar a tua face, para buscar a tua presença. Viemos buscar o azeite, o óleo santo, que é o teu Espírito Santo. Viemos aqui, ó Deus, porque precisamos da força do teu poder para vencer os dias maus, vencer os dias fracos. Fortalece o teu povo, a tua igreja, Senhor. Nós viemos aqui para te adorar. Viemos aqui para te exaltar, adorar aquele que é santo, aquele que é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra. Então receba o teu povo nessa noite. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Não há outro Deus além de ti. Assim como o Senhor mesmo diz na tua palavra, fora de mim não há outro. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, tu és santo. Viemos enaltecer, viemos glorificar, te exaltar. E, ó Deus, exaltar o Senhor na beleza da tua santidade. Toma cada vida nessa noite. O Espírito Santo começa a refrigerar a alma. Aquele que talvez se encontra, Senhor, triste, abatido. Talvez os problemas tenham sido tantos. Talvez essa pessoa está aqui como Senhor, um grito de socorro. Mas tu és o nosso socorro bem presente. Tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Deus. Toma esse culto em tuas mãos. E que venha ser feita a tua santa e gloriosa vontade em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e que exaltamos para a glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Que todos possam dar um forte aplauso, glorificar a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite de salvação para todos vocês. Que você possa cumprimentar o teu irmão que está do seu lado. Se possível for, você possa sair do seu lugar. Abraça essa pessoa, profetiza na vida dela, e diga para ela, diga para ele como é bom viver aqui hoje na casa do Pai, e é o melhor lugar onde se deve estar na presença de Deus. Glória a Deus. Nosso amado querido irmão Antônio está aqui nos visitando mais uma vez nesta noite. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém. Poderia sentar. Amém. Glória a Deus. Poderia sentar, uma boa noite de salvação para todos vocês. Viemos aqui para buscar aquele que é santo, fortalecer no poder do Senhor. Não se desanime, continue marchando. Jesus está voltando, em breve a igreja vai subir. A igreja tem que estar ligada. A igreja precisa estar preparada para se encontrar com o Senhor nosso Deus. Tá bom? Quero aqui trazer o rápido aviso da noite. Lembrando que nossa campanha de arrecadação de alimentos, ela permanece de pé. Vamos exercer o amor, vamos exercer a caridade. Jesus ele vai dizer em Mateus capítulo 25, no versículo 35, partilhar vai dizer: porque tive fome e vocês me deram de comer. Então, quando nós abençoamos o nosso próximo, na verdade nós estamos abençoando a própria pessoa do Senhor Jesus. Jesus, quando ele vai falar essa parábola, ele vai trazer uma mensagem na terceira pessoa e vai dizer: e vocês me dirão, Senhor, onde é que nós vimos um Senhor com fome e demos de comer? Então Jesus vai responder essa própria parábola: quando você fizesse a um desses pequeninos, na verdade, o fizesse a mim. Então você que está sendo abençoado, está trabalhando, está com recursos, tem condições, então olha, não mede esforço, mas
use o nosso cerebro da igreja com um tipo de alimento não perecível. Pode ter um arroz, um feijão, um café, um biscoito, uma lata de óleo. Deixa Deus te usar e crer que Deus vai multiplicar nas nossas vidas em nome do Senhor Jesus. E contrapartida daquele que porventura estiver precisando de algo, procure a diaconia da doutrina. A mesma irá atender com amor, com carinho, vai abençoar segundo com aquilo que nós temos aqui na testa da igreja, tá bom? Amado, dia 16 de maio, tá bem ali, né? Está bem pertinho, tá? No dia 16 de maio nós teremos o nosso congresso jovem com o tema profundidade. Então acho que a mensagem vai ser forte. Então, no dia 16 estaremos saindo com os jovens, embora nem todos estão aqui neste momento. Como eu falei na quinta-feira, nós vamos patrocinar 4 jovens. E esse patrocínio vai ser através de sorteio. Nós vamos sortear 4 jovens por conta da igreja, onde iremos para a olaria, vai ter o lanche, vai ter algo bacana, vai ter o evento jovem, vai ser bonito. Então fica atento. Hoje, por exemplo, o irmão Carlinhos, que está lá em cima do João Decano, ele já vai ter 2 ingressos, não, 2 nomes, 2 oportunidades para ser sorteado. Então, já que vier, eles vão ter mais oportunidade de sorteio. Os demais que só vêm de vez em quando vai ter um único nome para ser sorteado. Então, sejam ativos. A irmã Cauane também está aí em cima também. Então, venham no culto para ter a maior chance, porque o evento não é de 0%. Há um recurso, tem cantores que vêm de fora, pregadores de renome que virão de fora, então tudo isso gera custo. Então é justo que nós venhamos arcar com um pedaço dessa conta. Então a Igreja Nova Vida se compromete a patrocinar 4 jovens ou 4 adolescentes, que vai ser bênção para esse dia, tá bom? Terça-feira agora nós teremos o nosso culto de oração e pacto. Esse culto ela acontece às terças, uma terça-feira sim, uma terça-feira não. Eu lembro que na terça-feira retrasada foi bênção, olha, senti a presença de Deus, dobramos o nosso joelho, clamamos, as pessoas vieram, foi bênção. Então terça-feira agora não será diferente, vai ser bênção de Deus. Venham, as 2 portas principais estão fechadas, a cadeira vai estar aberta. É um culto rápido, é um culto assim, de 1 hora. Projetado para 1 hora, às vezes passa 10 minutos, mas não tem problema. Venham para o culto de oração e pacto. Eu vou vir. Terça-feira agora é feriado, então nada de estudo, nada de trabalho. Então terça-feira, permitindo Deus, que minha esposa também assim desejar, nós estaremos aqui orando neste culto de oração e pacto. Eu creio que Deus ele opera muito e como? Através das orações. Tá? Quinta-feira, nosso culto de cura e de libertação. Estamos com uma série de mensagens sobre a armadura de Deus, como vencer o nosso adversário, vencer os principados, as potestades, nossos inimigos espirituais. Então, quinta-feira agora nós estaremos dando continuidade à série de mensagens sobre a armadura de Deus, que vai ser bem, tá bom? Domingo pela manhã, escola bíblica dominical. Hoje eu tive a oportunidade e o privilégio de trazer o estudo, o ensino, mas domingo agora, 9 horas da manhã, nosso amado professor Pegamo Nel vai estar dando essa maravilhosa aula e vai ter uma bênção. Venham estar conosco domingo às 9 horas da manhã e agora o nosso culto da família de Deus, culto de louvor, de adoração, culto de buscar a presença de Deus, buscar a face de Deus. É o culto da família de Deus que inicia às 19 horas, tá bom? E a palavra da noite é uma palavra assim, profética, uma palavra forte, de cunho escatológico. Olha, você que trouxe a caneta, olha, anota, porque vai ser algo muito útil para vocês meditar durante a semana. Falaremos sobre 70 semanas. O que é 70 semanas? Nós vamos aprender hoje, para a glória de Deus. Tá? Já colhida Soninha, pode sentar por gentileza, fica à vontade, tá bom? Livro de Daniel, capítulo 9, você que trouxe a sua Bíblia, abra
no livro de Daniel, que se encontra lá no Antigo Testamento, depois do profeta maior, Ezequiel, Daniel capítulo 9. Amém? Você que já achou, vamos colocar de pé, vamos fazer a leitura inicial em reverência à palavra de Deus. A partir do versículo 24, nós temos aqui o slide aqui, né? Tem aqui a Jerusalém física, a Jerusalém espiritual. Nós temos aqui o Cordeiro que está na cruz, nós temos aqui a guerra de Israel. Nós temos um cenário que nós vamos meditar nessa noite. Diga aqui a palavra de Deus. Daniel capítulo 9, versículo 24. Diga assim: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Feche seus olhos, Senhor Deus e eterno Pai, que o Senhor use de bondade e misericórdia para com cada um de nós, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e derramar a sabedoria que vem do alto. Nos dê sabedoria para compreender a Tua perfeita e boa vontade para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Fale conosco, fale com o seu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Poder sentar, amado, poder sentar. Nós estamos aqui nesse contexto onde Daniel estava ali exilado na Babilônia, sob o domínio do rei Nabucodonosor, e por essa ocasião eles ficaram lá durante 70 anos como escravos, devido à rebeldia, à desobediência. Então Deus ele vai fazer que Nabucodonosor ele entra na parte sul de Jerusalém e leva as pessoas do sul e lá fica durante 70 anos como escravo. E Daniel vai ser usado. Daniel vai ser usado por Deus. Daniel vai orar, Daniel vai dobrar os seus joelhos, Daniel vai fazer um jejum de 21 dias, Daniel vai pedir por uma resposta. O adversário vai trabalhar para que a resposta não chegue ao profeta Daniel, de forma que Deus teve que enviar outro anjo para guerrear. Por isso é importante estarmos sempre orando, sem jamais desmolecer, sem jamais desanimar, sem jamais desistir, porque há um adversário. E o adversário ele é resistente, mas nós temos que ser perseverantes. Nós temos que perseverar, porque a promessa que Deus fez, Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. E Deus vai revelar, como já falamos algumas coisas nos domingos anteriores, Deus ele vai trazer uma revelação para Daniel. E Deus vai dizer: Daniel, olha, 70 semanas estão determinadas. Daniel, 70 semanas, após 70 semanas vai acontecer tudo isso. Eu vou dar fim à transgressão, eu vou dar fim ao pecado, à iniquidade, eu vou trazer justiça para a terra, eu vou trazer a justiça eterna, eu vou selar a visão e ungir o santo do santo. Então que vocês possam prestar bastante atenção, porque muitas vezes nós lemos de forma corriqueira e não entendemos. Mas o que é 70 semanas? Será que desde o tempo de Daniel até o dia de hoje, será que não passaram 70 semanas? Passaram muito mais que isso, não é verdade? Mas a própria Bíblia, ela se auto-revela, ela traz a revelação. Nós vamos aprender sobre isso nessa noite.
No versículo 25 vai dizer: saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas. Olha o enigma, está vendo? 7 semanas. Depois, 62 semanas, as ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita dor, um tempo de muita angústia. Então nós temos aqui 7 semanas e mais 62 semanas, isto é, totalizando 69 semanas, e o total é 70 semanas. Daqui a pouco eu vou explicar o sentido da semana. Deus está dizendo: olha, Daniel, você está aí, você está na Babilônia, mas vai chegar uma hora que será dada uma ordem para as pessoas voltarem para Jerusalém. E quando voltarem para Jerusalém, vai ser decretada uma ordem para que o muro de Jerusalém, o templo de Jerusalém, possa ser reconstruído. E isso você vai aprender no próprio livro de Neemias, que Neemias ele vai ser o líder que vai sair do palácio do rei Artaxerxes, se não me engano o nome, que vai ter uma carta, e ele vai para Jerusalém para animar o povo. O povo estava angustiado, o povo estava arrasado. Voltar para a sua terra de origem, destruída, assolada, devastada. Aquele templo formoso, aquele templo glorioso que Salomão fez. Sabe, aquela coisa linda, materiais, sabe, de ponta. Agora aquele templo já não existe mais, o templo está destruído. Nabucodonosor ordenou que tirasse o ouro, as pedras preciosas, esculpidas nas paredes. Então, conforme vai tirando a riqueza do templo, então o templo foi destruído. Então o povo está muito animado. O povo está sem motivação. Hoje, muitas pessoas estão assim na sua vida espiritual. Estão desmotivadas. Não estão valorizando o culto da família de Deus. Os filhos estão dormindo, dando uma de tipo virgem, insensata, imprudente, não estão, os sinais estão ali, mas as pessoas não querem enxergar. Então Deus está dizendo: Daniel, quando decretar a ordem, quando sair essa notícia da reconstrução de Jerusalém, então começa a contagem, começa a te contar. Primeiramente serão 7 semanas, que é para construir o muro, reconstruir o templo, que já não vai mais ter aquela mesma beleza que outrora, porque o país estava quebrado, e também reconstruir a cidade de Jerusalém. E nós vamos aprender sobre essa contagem, mas eu vou aqui falar aqui embaixo, vou pular de 62 semanas, depois vou voltar nela. As ruas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. E durante a história, o povo de Israel sempre sofreu muito. Deus ele vai trazer o próprio Evangelho, falando com Adão, com a Eva, depois que ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus ele vai trazer o primeiro Evangelho. Deus ele vai falar assim: a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, e ele vai ter o seu calcanhar ferido. E Satanás, ciente disso, porque Deus vai repreender diretamente a ele, e Satanás sempre se preocupou durante toda a história, preocupado: eu quero saber quem é a semente da mulher. E Satanás ficava de olho. E uma das grandes investidas de Satanás foi lá no Egito,
deu a ordem, todas as crianças, todos os bebês, de sexo masculino, eles teriam que ser mortos. As parteiras receberam ordem, olha, se você vê que o neném é do sexo masculino, vai pegar o cordão umbilical e vai estrangular a criança. Mas ela sabia que a quem pertence o poder de tirar a vida dele. E ela não acatou essa ordem. E a desculpa que ela deu, porque estava tendo muitos jovens, elas foram chamadas para dar uma justificação. Olha, o que está acontecendo? Eu não falei que era para matar. E ela contou, olha, as mulheres, as hebreias, elas são diferentes das mulheres hebreias. Quando você vai receber o comunicado que está tendo ali as contrações, quando eu vou chegar lá, a criança está nasceu. E assim saiu um decreto, pega as crianças e joga lá no Rio Nilo. Muitas crianças, muitos bebês morreram. Satanás ele atuou durante a história. E de repente, passando muitos anos, a grande estrela que indicava o nascimento de Jesus, os pastores foram lá, os magos foram para o palácio pedir orientação, onde está o rei? E aí, Herodes, com aquele ciúme, não, rei sou eu, que é o rei de Deus. Ah, sim, você vai lá, quando você achar, vocês voltam aqui e me fala para que eu também possa adorar, mas na verdade matar. E aí, os magos encontraram, adoraram Jesus, ofertaram, deram tempo, deram mirra, deram ouro. E quando eles pensavam em voltar para o palácio, o anjo falou com ele através dos sonhos: olha, não volta lá, volta para a tua terra por outro caminho, porque o rei está querendo matar ele. E aí o herói aguardando: cadê os magos? Então me trazia a notícia. Como ele não teve a notícia, e passou um certo tempo, então o rei Herodes ele decretou que todas as crianças de 2 anos para baixo, olha, todas as crianças de 2 anos para baixo você mata. E foi uma matança. Crianças, até mesmo mulher grávida, crianças vivas inocentes, como você fala. Satanás sempre atuou. Depois, Jesus foi reconhecido, foi visto, executou o plano perfeito, foi embora, mas mesmo assim Satanás ele continuou perseguindo. Continuou perseguindo, tempo de angústia, tempo de dores. Ele está dizendo, olha, ele está dizendo, sabe, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas. E depois 62 semanas. Eu vou voltar essa tela aqui, só para poder explicar a contagem. 7 semanas, vamos pegar aqui primeiro aqui, como contar o período de 70 semanas? Dentro da própria Bíblia, ela tem essa resposta. E ela se encontra lá em Levítico, capítulo 25, versículo 8, que Moisés ele vai trazer essa instrução. Ele vai dizer assim: conte 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos tomem 49 anos, porque 7 vezes 7 é 49. Então, uma semana tem quantos dias? 7 dias, não é isso? Então, para cada um dia na semana, te conta um ano. Então, uma semana, na verdade, nessa contagem, ela, parabéns, a irmã hoje já respondeu lá. Então, uma semana se conta 7 anos, está entendendo agora? Então, 7 anos vezes, 7 é o dia da semana vezes uma semana é igual 49.
anos. É a contagem segundo Levítico capítulo 25, versículo 8. Então, para cada um dia na semana se conta um ano. Como uma semana tem sete dias, então a contagem é 7 semanas. Pois bem, aqui, por exemplo, 7 semanas é igual 49 anos. 62 semanas nós temos 434 anos. Então, quando a Bíblia vai dizer aqui, ó, vamos lá, saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, ou seja, até Jesus voltar, né? O príncipe haverá 7 semanas. Então, vamos trabalhar com 7 semanas primeiro. 7 semanas tem 49 anos. Ou seja, olha, Daniel, quando vocês ouvirem o rumor, o decreto de reconstruir o muro, então você começa a fazer a contagem. Algo que não sei como é que o judeu ele não consegue enxergar isso. Porque a conta ela bate com exatidão. Contando 69 semanas a partir da ordem que Deus, Jesus veio e foi morto naquela cruz. Eles tinham toda essa informação na Torá deles, e mesmo assim eles não conseguem enxergar isso. O próprio Deus finalizou: olha, Daniel, quando você ouvir a ordem para a reconstrução do muro, começa a fazer contagem. Então, 7 semanas, ou seja, em 49 anos, Daniel, a cidade já vai estar pronta, o muro já vai estar pronto, o templo já vai ser erguido. 49 anos para completar essa construção. Após a construção, você conta 62 semanas. O que vai acontecer nessas 62 semanas, que são 434 anos? O que vai acontecer é um hiato. A história vai correr, mas quando se completa 69 anos, então Jesus morre naquela cruz. Ungido virá. Né? Ó, ungido virá. Até a vinda do ungido, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas de muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Então foi um tempo difícil, de muita angústia, de muita dor. E até mesmo após a ressurreição de Cristo, o povo judeu sofreram na mão da autoridade da Alemanha, o Holocausto, muitas pessoas morreram, sabe, de forma cruel, bárbara. Colocava na câmara lá, botava um gás de mostarda ou um gás carbônico, e a pessoa ficava, sabe, exalando aquilo. Foi cruel. Deus humano, a parte do corpo, para construir abajur, um tecido doméstico, olha, é horrível. O povo sofreu muito. Tempos angustiantes, tempos de dor. Na Idade Média, houve a cruzada, né? Os cavaleiros templários que saíam no mundo afora, principalmente para massacrar judeus. Mataram muito. A noite de, se eu não me engano, de São Bartolomeu, o nível do rio subiu só de sangue dos cristãos que foram mortos. Porque houve uma autoridade: olha, nesse dia tal, você pode matar o cristão. Você vai ver que um tempo de Ruth, ou melhor, de Esther, que Ramã queria exterminar um povo judeu. E a Esther vai entrar em cena através do seu tio Mardoqueu ou Mardocai. Ela vai conseguir salvar aquele povo. E hoje nós vemos que Israel, que vai ter o assunto do próprio domingo. A Bíblia diz que Israel será como um caldo para toda a humanidade. E toda a humanidade vai se voltar contra Israel. Essa tropa, exército, tanque vão se juntar. E Israel vai ficar atacado. E a terceira guerra está batendo aí, terceira guerra mundial. Todo mundo falando contra Israel, porque Israel, temos Israel,
ele é um país tamanho do estado de São Paulo, pequeno. E os países em volta são todos muçulmanos, a maioria. E eles falam que Israel está ocupando o espaço dele. Essa é a briga que veio desde lá de Sara, de Abraão. Deus, ele falou para Abraão: Abraão, olha, você vai, daqui a um ano você vai abraçar uma criança. Daqui a um ano você vai ter o filho da promessa. Olha, eu vou te abençoar. E ela vai ouvir a conversa. Ela vai sorrir, ela vai dar um rio por trás da porta, né? As mulheres são muito curiosas até o dia de hoje, né? Conversando ali. Sara ali, atrás da porta de véu ali. O que ela vai fazer? Agar, vem cá, minha serva. Ó, hoje é noite. Você vai deitar com meu marido. Porque eu já estou velho. E eu estou numa idade avançada. E apesar de eu ter uma idade avançada, eu sou estéril. Isso é o mal de nós olharmos para os nossos limites, nossas limitações. Não duvide aquilo que Deus fala, aquilo que Deus prometeu. E ela vai pegar uma mulher escrava, vai fazer que durma com Abraão, e Abraão vai fazer o quê, né? Entrou na lábia da mulher, e agora Abraão vai ter um filho, se não me engano, Ismael. É por isso que essa briga do Oriente Médio, que nunca acaba. Porque um fala, eu sou filho de Abraão, mas o filho da promessa é Isaac. A promessa está na pessoa de Isaac, mas não interessa, eu sou filho de Abraão, também tenho direito. Então essa guerra, que nunca acaba, que já vai estar restando anos, é aí que o anticristo entra no cenário, que vai trazer essa paz, que vai trazer essa união. Mas vamos lá, vamos avançar aqui um pouquinho. Vamos lá. Versículo 26. Depois das 72 semanas, o ungido será morto, ou seja, vai ser crucificado e vai morrer. Ó, depois dessas coisas, depois das 72 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Deus traz o relógio. Já pensou que nós tivéssemos esse relógio sobre a hora e o dia do arrebatamento? Atenção, amados, amanhã vai se cumprir 62 semanas, a igreja vai ser arrebatada, não falte o culto de domingo. Meu Deus. Estava todo mundo pianinho, né, bonitinho, glória a Deus, aleluia, eu te amo, eu te adoro, é mesmo? Então Jesus, Deus numa estratégia, olha, não vou revelar o dia nem a hora, mas Deus revelou no Messias que um dia estaria chegando na terra. E após 62 semanas ele seria cortado, ele seria morto, ele vai ser morto. E ele fala, o povo de um príncipe que há de vir, ele está se referindo às autoridades romanas. Como você vê no tempo bíblico, nos filmes, quando fala a paixão de Cristo, você vai ver os soldados romanos predominando sobre os cidadãos de Israel. Vai ver que Jesus vai ser levado a Pilatos, que Pilatos vai para Herodes, depois volta para Pilatos, enfim. Então, o que acontece aqui? O povo rejeitaram Jesus, fecharam o coração, não aceitaram Jesus como filho de Deus. E Jesus vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, você que mata, apesar dos profetas, Deus quis cuidar de você como uma galinha cuida dos espíritos que matam as suas asas, olha, não ficarás pedras sobre pedras. Jesus vai dizer. 70 anos após isso, após a morte de Jesus, houve uma revolta chamada judaico-romana. 70 anos após
o povo judeu se rebelaram contra a autoridade romana. E foi no tempo do imperador Tito Flávio, que ali eles venceram o povo judeu e devastaram a cidade, quebraram o templo, fizeram o que fizeram. O povo que adivinha, o povo do príncipe, está falando do pessoal de Roma, sabe? Destruirá a cidade do santuário. Então o templo foi destruído. Até hoje você vê na televisão, você vai ver os judeus lá no muro das lamentações. Eles ficam lá durante 3 vezes ao dia. Ele vai bater a cabeça na parede: Senhor, manda o Messias, manda o Messias. O Messias já veio. Jesus, a qual nós amamos e adoramos, nós cremos que ele já veio, cumpriu a sua missão e agora ele retornará em breve. Mas para o judeu não. Até hoje os judeus de lá, eles não creram que aquele homem que morreu há 2000 anos atrás era Jesus. E eles estão lá clamando, e até que vai vir um. Porque Jesus falou assim: eu vim em nome do meu Pai, vocês não creram, mas virá outro no meu nome e vós crerão. E hoje nós estamos vendo um cenário, não quero que precipitar, mas uma possibilidade. Você vê Jerusalém hoje sendo socorrido pelos americanos. Está o Trump de frente, usando o poder bélico, seu exército, a tropa, e eles soltaram uma figurinha. E eles viram o erro que fizeram e apagaram a figura. Você está acompanhando, estava lá o Trump com a vestimenta de Jesus, cuidando de uma pessoa acamada. Então, para a gente ficar de olho. A Bíblia diz que nós devemos orar pela paz de Jerusalém, nós temos que torcer pela paz de Jerusalém. Mas aquilo que nós tanto desejamos vai acontecer através do Anticristo. E o presidente, se eu não me engano, o nome dele é o Benjamin, que é de Israel, ele vai aclamar, vai apontar nesse dia. Ou vai ter, possivelmente, vou dar tudo por seu certeza. Pode ser ele, como também pode ser um erro dele, tal de Israel. Estava movimentando muito nesse lado dele. O que acontece é o seguinte: vai haver guerra. Como houve guerra, muitas batalhas estão acontecendo. O seu fim vai ser inundação. Ele está vendo o próprio povo de Israel. E após isso, após essa derrota, 70 anos após isso, o povo se espalhar pelo mundo. Aí acabou o sacrifício. Porque para o teu sacrifício tem teu tempo. Acabou o sacrifício. Não tem mais tempo. Eles pararam com isso. E hoje em dia já está tudo preparado, tudo pronto para fazer o papel. O terceiro templo, a qualquer momento, já vai começar a servir. Já tem faculdade para o sacerdote, para aqueles que vão fazer o ritual do sacrifício. Os sacrifícios vão voltar, mas só vão voltar depois do terceiro templo ter reconstruído. E nesse terceiro templo, conforme diz a segunda carta do Tessalonicenses, ele fala que o anticristo vai se assentar e vai se dizer ser Deus. Tá? Vamos continuar aqui. Vamos lá, versículo 27. Só para voltar um pouquinho aqui, vamos lá. 7 semanas, 49 anos que foi para a construção da cidade de Jerusalém, do templo e do muro. Depois passou-se um período de 434 anos que Jesus morre naquela cruz, onde ele será cortado. Tá bom? E aí nós temos 69 semanas. 69 semanas de ano. Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu, foi ao céu. Após a morte de Jesus, ficou faltando o quê? A última semana para completar 70. Está entendendo até aí? Mas
Depois que Jesus morreu na cruz, será que não passou 7 anos? Porque Deus lhe assinou, Daniel, 70 semanas que estão determinadas. Olha, quando passar 70 semanas, eu vou dar fim ao pecado. Eu vou dar fim às transgressões. Enfim, será que não passou essa semana aqui? O que aconteceu? Nós vamos buscar, porque a Bíblia não vai trazer um erro aqui para nós. Nós vamos buscar uma resposta aqui. Vamos lá. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos, por uma. É aqui que essa semana surge. Por quê? A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, se não me engano, ele vai dizer assim: ele veio para o seu, e o seu não, e com isso, deu, o poder de todos aqueles que aceitarem a Cristo, deu-lhe o poder de serem filhos adotivos. Ou seja, o que aconteceu? Tá, Israel, você não quer, você não creu, você pediu para soltar Barrabás, para crucificar Jesus. Então Deus agora vai pegar esse tempo e vai congelar, vai dar uma pausa, né? Aquele que na época ele tinha um DVD, ele apertava a pausa no videocassete, né? Para parar o filme, né? Ou seja, Deus vai colocar essas pessoas na geladeira, e agora Deus ele vai tratar com os gentios. Quem são os gentios? Da família Rovina. Não é nós. Éramos nós. Há 3 tipos de pessoas, está lembrado? Judeus, os gentios e a. Isso aí, irmã, é da igreja, parabéns. A igreja, então são 3 tipos de povos. Olha, os judeus, os gentios e a igreja. Outrora nós éramos gentios, nós nos arrependemos e agora nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós, e com isso nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então esse tempo agora, essa semana não está contando, atrapalha, está condenado. Porque agora Deus vai trabalhar com os gentios. Deus vai trazer a oportunidade de salvar os gentios e vai deixar um judeu tirado por enquanto. Por quê? Há um tempo determinado que nós não sabemos. Eu falei agora há pouco que ninguém sabe o dia e nem a hora que Jesus vai buscar a sua igreja, mas há uma contagem de salvo que a Bíblia não fala com exatidão, há um número, e quando completar aquele número, então a igreja vai ser arrebatada. Por exemplo, vamos dizer que falta 2 pessoas. Quando está faltando mais 2 pessoas para se converter, já estamos na última contagem. Então de repente é uma pessoa lá nos Estados Unidos levanta a mão, e o outro lá no Japão levanta a mão, acabou. Mas missionário, qual é a base? Qual é a base para você falar isso? Eu vou apresentar a base para vocês, mas vamos concluir aqui o versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana. Lembra quando nós pregamos, galera? Um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo? Quem veio na reunião passada, no domingo, eu falei sobre isso. Então ele está dizendo o quê? Quando o anticristo, quando a igreja subir, o anticristo vai tomar posse. E aí, meu amado, agora Deus vai tratar com o povo de Israel, porque a igreja não vai estar mais aqui na terra. A igreja vai subir, o tempo do gentil acabou. Agora Deus vai tratar, Deus vai tirar todo mundo da geladeira, ou vai dar um play. Vamos contar agora essa última semana. Então essa última semana completa as 70 semanas, onde o anticristo vai se assentar no trono e as práticas dos sacrifícios vão voltar. Vão voltar como antes. Só que o anticristo, primeiro ele vai entrar enganando. Porque o judeu, ele não, os judeus de hoje,
Ele não adora mais imagem, como na época. Ele não atende nenhum tipo de idolatria, nenhum tipo de imagem. Então, o anticristo, que eles vão acreditar que é o Cristo. Então, durante uma semana, na metade da semana, qual é a metade de 7 anos? 3 anos e meio. Não é? 7 dias, 7 anos, 3 anos e 6 meses. Então, primeiro 3 anos e 6 meses, as pessoas vão levar o animal, vai ter o sacrifício, vai ter uma beleza. Mas o anticristo vai quebrar o contrato, porque a aliança vai ser quebrada. E agora ele vai colocar, agora vocês vão adorar a imagem. Não é isso? Em Apocalipse, que a imagem vai ter o poder de matar aqueles que não adorarem. E aí o judeu, não aí, expulso, Deus abomina a imagem, não aceita isso. E aí que a ficha vai cair. Aí tu vai entrar as tuas testemunhas, há 2 anos atrás, quando eu preguei, a maioria nem sequer sabia o que se tratava as 2 testemunhas do Apocalipse, que foram para guiar aquele povo que foi enganado pelo anticristo. Vão ser perseguidos de novo. Muitos vão morrer. Inclusive, aqueles que não estão levando a sua vida espiritual a sério, porque hoje nós somos salvos pela graça, pela misericórdia, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, mas de Deus. Mas quando a igreja subir, porque é o Espírito Santo que convence um homem, um ser humano, do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai subir com a igreja. Mas como vai ser agora a salvação, meu amado? Você vai ter que agora alcançar a sua salvação com o próprio sangue. Vai ter que renunciar a Deus. E vai ter que morrer em nome do Senhor Jesus, pela sua fé, para ser salvo. Porque se você aceitar um sistema da besta, não vai ter salvação. Então o momento é agora, a salvação é de graça. Como assim é de graça? Porque eu sou falho, eu sou pecador, mas a misericórdia do Senhor, como diz na palavra dele, que a misericórdia do Senhor se renova toda graça. Basta eu reconhecer que eu tenho misericórdia de Deus dos meus pecados. Salvação de graça, pela fé. Mas imagine você, olha, se você não negar Jesus, você vai, um exemplo, você vai sentar nessa cadeira elétrica, ou você vai ser, nós vamos tirar a pele toda do seu corpo, eu vou cortar, eu vou picar você, você vai ser queimada viva. Imagina mesmo. Não, eu não quero não, eu aceito o sistema. Não, bem, o momento é esse, de levar a tua vida espiritual a sério. Olha só, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Ou seja, o sacrifício veio, agora passou 3 anos e meio, olha, acabou o sacrifício. Vocês não vão mais sacrificar para o Deus vivo, vocês vão sacrificar para mim. Você vai sacrificar para o anticristo, está entendendo agora? Fará cessar o sacrifício e as ofertas de cereais. Sobre a ave das abominações virá aquele que causa desolação, que extermina, que acaba com tudo, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. E agora eu quero aqui falar sobre a base dessa contagem aí. Na carta de Romanos, capítulo 11, versículo 25, ele fala assim, não é a leitura não, tá? É uma introdução e o versículo vamos ler na tela seguinte. Eu coloquei algo ali. Eis aí a última semana que completa 70 semanas desde que um dia foi cortado. Será que não deu tempo de passar a última semana, visto que já faz 2 milênios que Cristo foi cortado? E aí onde nós vamos buscar essa resposta? Romanos capítulo 11, versículo 25. Que diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veja
em parte em Israel. Como assim? Eles trancaram o coração, não creram em Jesus como Messias. Olha, ele veio para o que era seu e os seus não aceitaram, não é isso? Então Israel não aceitou. Então veio o endurecimento. Por ele ter fechado o coração, não ter aceito, todavia Deus ia trabalhar com a humanidade. Porque na verdade aqui, nesse momento, não era para estar um brasileiro ou um americano, sei lá qual for, quem for. Era para estar um judeu. Esse é o papel do judeu, que na verdade da tribo de Levi, né, responsável pelo trabalho do templo da igreja. Era para estar aqui um judeu, não aceitava. Os próprios anjos colocaram à disposição, mas Deus, porque não, eu vou trabalhar com o povo. Ele vai dizer, olha, veio um endurecimento em parte de Israel, até que tenha entrado a plenitude. O que é plenitude? Aquilo que é completo, aquilo que é total, pleno. Está entendendo agora? Então, quando completar a plenitude do juízo, ou seja, quando completar o tempo, ou a quantidade, então, quando completar tudo isso, é que Deus vai voltar a falar com o povo de Israel. Versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó a impiedade. Então, quando completar o tempo do gentio, então agora Deus vai olhar para o povo de Israel. Então teremos ali as 7 semanas. 7 semanas. Dessas 7 semanas, aí vai entrar as 2 testemunhas, né, que muitos julgam ser Elias e Moisés, ou Elias e Enoque, por eles ter uma atividade tão grande. Por exemplo, Moisés ele vai entrar no Egito e através dele, de Arão, Deus vai mandar 10 pragas. Então, as pragas contidas nos selos, nas trombetas, no cálice da ira de Deus, são semelhantes àquilo que Moisés e Elias fez. E aí, as pessoas atribuíram que possivelmente Elias e Moisés terão essas 2 testemunhas de muitas coisas vão acontecer. Então, você continue buscando, vem aprender mais essas palavras de cunho escatológico. Eu vou parar por aqui, porque não vai ter muita informação e as pessoas vão sair daqui mais, porque é muita coisa, muita informação. Mas fica claro isso, que Deus determinou a Daniel 70 semanas. E 7 semanas para, daqui a 7 semanas, daqui a 49 anos, o povo vai voltar para Israel, o muro vai ser reconstruído, Jerusalém vai ser reconstruído. Depois mais 62 semanas que o Messias, que o ungido vai vir, mas ele vai ser cortado, ele vai ser morto. E aí vai voltar a última semana. E a última semana, em breve, Deus vai apertar o play. Assim que a igreja subir 7 anos para que o anticristo venha a ser derrotado. No início ele vai sair vitorioso. Nós vamos ver, daqui a pouco nós vamos entrar no livro de Apocalipse, quando ele vai abrir o primeiro dia, ele vai dizer que vai ter um cavaleiro. Um cavaleiro de cavalo branco, né? Porque a nossa cultura está muito enraizada num sistema de preconceito, onde vai associar preto com coisas malignas, né? Branco com as coisas boas, não é verdade? E aí quando nós vamos ler o livro de Apocalipse, nós vamos ver o cavalo branco e o seu cavaleiro, né? Uma coroa na cabeça, com asco sem flecha, que sai para vencer. Porque quando eu li isso na igreja igual, falei que o cavalo branco estava falando, glória a Deus, aleluia. Aí eu segurei. Depois eu falei assim, olha, esse cavalo branco, eu anticristo. As pessoas pensam, porque a Bíblia fala assim, olha, ele tem a aparência de um cordeiro, mas fala como um dragão. Lê o contexto da mensagem para entender que muitas pessoas serão enganadas. Muitas pessoas vão cair nessa lata, vão cair nessa mentira.
Então nós vamos se apegar com a palavra para não sermos enganados. Jesus ele vai dizer: quando disserem, muito obrigado, Deus. Quando disserem, eis ali, ou acolá, ali está Cristo, não saiais, não vá ao encontro dele, porque a vinda do Senhor Jesus será notória, será como um relâmpago que causa um estrondo está do Oriente que mostra no Ocidente, mas que agora sem dúvida. Então não se engane. Amém, amado? Amém. Deus abençoe cada um de vocês através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Antes de entrar em oração, quero convidar a irmã Rua, que possa estar aqui louvando a Deus. Vamos glorificar a Deus, vamos exaltar aquele questão. E depois, no louvor, vamos orar, busque a parte de Deus, reconcilie, pede perdão, misericórdia. Busque a Deus, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Louvado seja o nome santo do Senhor. Senhor, igreja. Amém. Palavra poderosa. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vai chegar lá também nesse versículo. Amém. Amém. O Senhor está falando, está nos ensinando, está nos exortando. E é necessário que venhamos crer e guardar a palavra do Senhor. Deus que é fiel. Ele é fiel em cada detalhe, do início até o fim dos tempos. O Senhor é fiel. Que Ele venha nos ensinar, nos ajudar, né, a sermos fiel, né, até a morte, que aí é no fim que nós teremos a nossa coroa. Reconhecer
Teu povo te adoraram nesta noite. Glória a Deus. Teu povo, meu Deus, ouviram a tua palavra. E é uma necessidade tão grande de buscar a tua face, de buscar a tua presença. A tua palavra diz, Senhor, invocai o Senhor enquanto está por perto, buscai enquanto se pode achar. E nós viemos aqui nesta noite para buscar a tua face, buscar a tua presença. Igreja, abre a tua boca agora, fale com Deus nesse momento. Não se apegue à oração do homem, mas você possa falar diretamente. Diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda a vencer, me ajuda nessa caminhada, me levanta, me fortalece. Eu quero a tua presença, eu quero o teu Espírito Santo. Então vem agora sobre a nossa vida, sobre a vida do teu povo. Aleluia, 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 aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de toda honra, digno de toda glória. Sabe, Senhor, um dia as pessoas se escandalizaram com a tua pregação, eles não aceitaram, eles abandonaram o Senhor, até mesmo os discípulos, Senhor, seus discípulos, 70 discípulos, eles falaram: duro é ouvir este discurso, eles se retiraram da tua presença. Então o Senhor se virou para os 12 e disse: se vocês quiserem ir, pode ir também. Mas Pedro, Meu Deus, ele vai dizer: Senhor, para onde iremos nós?